Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui falamos sobre saúde, longevidade, bem-estar e trazemos muitas dicas para vocês. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista da Whey e gerente em uma das lojas, e hoje estamos aqui com uma convidada, também nutricionista, a Crislane Freire, que vai se apresentar agora. Oi, gente, bom dia, bom dia. Meu nome é Crislane Freire, sou nutricionista, né? Especialista em nutrição esportiva, estética e fitoterapia. E é um prazer estar aqui na Whey Suplementos. A gente que agradece sua presença, sua disponibilidade. E, primeira coisa de tudo, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você. Sua primeira profissão não foi a nutrição, então eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que te motivou a fazer nutrição e ser nutricionista. Então, eu sou formada em comunicação social, publicidade, trabalhei muito tempo com marketing e trabalhei aqui na rede, né, por alguns anos. Quando a Whey ainda era pequenininha, tinha 2 lojinhas, né, e eu ficava na equipe de marketing. E essa questão de trabalhar com suplementos, com saúde, me fez mudar. Falei, eu acho que se eu for para a área da saúde. E aí eu comecei a pensar, foi por nutrição a minha cara. Eu mexendo com isso todos os dias, com cuidado, principalmente a parte da suplementação, me fez ter esse desejo. E ainda trabalhando aqui, eu comecei a faculdade de nutrição, né? Depois eu terminei, e essa relação com a Whey ainda já é antiga, né? E já virou hoje um caso de amor, né? Quando eu falo assim, não, vai na Whey, tudo é Whey. Mas, assim, a questão também que eu conheço, né? Que eu conheço a empresa, eu conheço a credibilidade que a empresa tem, então isso eu passo para os meus pacientes também. Fala um pouquinho sobre a sua especialização. Também tem a ver com a Whey, a especialização em nutrição Sim, esportiva. e também tem a ver comigo, né? Porque eu sempre fiz esporte, né? Desde Sim. pequena eu fazia vôlei, fazia futsal, eu fazia capoeira. E eu sempre gostei muito de esporte, né? Depois que eu fui mãe, dei uma parada, fiquei um pouco sedentária. Hoje eu pratico crossfit e vôlei de praia. E de vez em quando musculação. Então, eu sabia que eu ia para a área esportiva. Desde o início, eu acho que eu sabia que eu ia para a área esportiva. E óbvio que também trabalhando com a parte da Whey, né? Com a parte de suplementos, que a gente respira nutrição esportiva dentro da Whey. E também me fez querer mais ir para essa área. Mas o esporte, para mim, é a minha vida, né? Eu gosto muito de praticar esporte. Sempre gostei, né? Muito legal. E isso você passou também para as suas filhas. Sim, sim, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma de 15 anos, que é atleta de judô e jiu-jitsu, ela é faixa marrom de judô. E tenho uma filha de 9 anos que também pratica judô, né? Mas agora também tá indo para a área da ginástica, que ela tá amando a ginástica. Então, e engraçado que para minhas filhas foi uma coisa muito natural, sabe? Eu nunca impus que ela tinha que fazer esporte. E elas foram para uma creche, né? Até na época que eu trabalhava, ela tinha que ficar nessa creche, essa creche tinha judô. Eu falei assim, vamos botar suas filhas no judô. E botou, e ela foi. Foi para uma equipe de competição, ela é de alto rendimento, né? Ela compete. E o paixão da vida dela também é o esporte, é o judô. Ela treina praticamente todos os dias. Ela treina judô, jiu-jitsu, no gi. Ainda vai pro crossfit comigo às vezes. Ai, que legal. É. Então, assim, foi uma coisa muito natural. É um ambiente de que a gente respira esporte, mas de forma natural. Cada um faz o esporte que quer, que gosta, e tem os seus horários, tem seus compromissos. E lá em casa é assim. Muito legal. E hoje você trabalha com atletas também, né? De judô e jiu-jitsu. Isso, de judô e jiu-jitsu. Conta um pouquinho sobre como é trabalhar com adolescentes. Isso, eu atendo adolescentes e adultos, né? Mas a maior parte é adolescente, né? Até por causa da minha filha, então ajudei muito a equipe dela. E hoje eu tenho alguns atletas, inclusive eu tenho um atleta que é de uma grande equipe, né? Que é de alto rendimento também, que ele compete. E a minha preocupação com o judô, principalmente, né? Com esses atletas de alto rendimento, que é luta, eles têm uma faixa de peso que eles têm que bater. Então, a minha preocupação é sempre isso, bater o peso. Então, antigamente eles ligavam para mim, tia, pelo amor de Deus, eu preciso bater meu peso até dia tal. 3 quilos. Quanto eu falo, meu Deus do céu, que desespero. Então, assim, o que eu gosto a minha bandeira é, nutrição tem que estar alinhada ao esporte. Esporte que exige peso, que exige faixa de peso para competição, tem que estar alinhada à nutrição, porque senão eles fazem umas loucuras, né? E essas loucuras que eles fazem, essas estratégias que eles fazem, prejudicam muito eles. Quais são essas estratégias? São
parar de comer, Uhum. param de comer na semana da competição. Olha que loucura. Eles desidratam, param de beber água, vão pra sauna, correm no sol. Às vezes você pode ir pra uma competição de judô, jiu-jitsu, tem alguém correndo no sol, todo cheio de kimono pra suar, pra perder peso. Uhum. Eles tentam aumentar o treino, que o correto qual é? Na semana da competição é um treino mais cadenciado, até para você não se lesionar. Então eles fazem tudo errado. E quando tem uma nutricionista ali, quando tem o acompanhamento nutricional, há grandes chances de eles acertarem e não comprometerem o desempenho, né? Porque acontece de atletas passarem mal, acontece de atletas irem muito mal porque cansou no meio da luta. Por quê? Porque fizeram estratégias erradas para bater o peso. Normalmente, quando eles se inscrevem, eles já se inscrevem um peso abaixo. Não porque vai nessa categoria, porque na categoria de mais está muito pesado, na categoria de mais tem fulano, tem ciclano. E aí eles acabam se desesperando para chegar naquele peso, né? E a gente está falando de adolescente, né? Adolescente é uma fase que hormônio, tudo muda, que às vezes come um pouco mais de besteira, porque tem a necessidade de comer um pouco mais de coisa. Então eles acabam se enrolando, chegando com peso muito acima na semana, e aí fazem essas estratégias erradas e caem em desempenho. Então, a minha luta, né, a minha bandeira é acompanhamento nutricional para todos os atletas, principalmente os atletas de luta. E principalmente adolescentes, porque é uma fase que a gente tem que estar ali acompanhando para que não haja nenhum distúrbio e nenhum comprometimento na saúde, né? E com relação a esses atletas adolescentes, você vê alguma dificuldade com relação aos desafios nutricionais, aos planos alimentares, se eles seguem direitinho, se é mais dificultado, porque já tem Olha, manias? tem manias, sim. Chegam pra tia quando vão falar o café da manhã, aquele salgadinho na escola, aquele guaraná natural. Aí eu falo, não, atleta, se você quer ser atleta, se você quer ser atleta de alto rendimento, você tem que se alimentar como atleta de alto rendimento. Sim. Né? Os atletas que estão lá nas Olimpíadas, eles não comem salgadinho no café da manhã. E se eles estão lá, porque eles têm não só a técnica, né, do trabalho, do esporte que ele pratica, mas também tem uma alimentação por trás. Então, eu tento colocar isso na cabeça deles. Se você é atleta, você tem que se alimentar como atleta o tempo todo. Né? Porque você imagina agora, fevereiro, voltaram de férias. Como é que deve estar essa loucura? Mas a maioria que quer mesmo, que realmente tem esse comprometimento, eles acabam seguindo, porque eles sabem que vai melhorar, né? Tem um atleta agora que ele mudou o treinamento dele. Ele foi com uma equipe maior e ele treina praticamente de 3 às 9 horas. Ele estava se sentindo comprometido o treinamento, porque não mudou a alimentação, e aí pediu socorro. E aí eu fui lá, ajustei, né, a alimentação dele todinha, de acordo com a rotina dele, que tinha mudado drasticamente. E ele mandou mensagem para mim: tia, melhorei tudo, inclusive estou melhor dentro do meu treinamento. Então, essa é a nutrição, né? É você ajudar o atleta, não só nas competições, mas também no treinamento, que é importantíssimo para ele ter uma alimentação adequada para aquilo que ele está praticando diariamente, né? Então, assim, tem que ter uma alimentação de atleta sempre. Óbvio que a gente está falando com adolescentes, né? A gente tem que ter aquele jogo de cintura e tal, mas na maioria do tempo tem que ser assim, uma alimentação como qualquer atleta. E fala um pouquinho sobre a importância da ajuda da família nesses casos. Sim. Dos pais. Eu posso dizer porque antes de ser nutricionista, eu era mãe de uma atleta, antes de eu ter o conhecimento. E a gente fica doido, porque quando a gente não tem esse conhecimento, os pais que não têm conhecimento, acaba seguindo o que um falou. Aquele pai faz assim com o filho dele, ou o sensei ensina, faz desse jeito, faz daquele jeito, e a gente acaba fazendo o que os outros fazem e acaba, de repente, até prejudicando os nossos filhos, porque são estratégias até, eu vou falar para você, até extremamente prejudiciais, né? Tem a questão também de atletas tomarem laxante, diuréticos, e então os pais ficam um pouco perdidos. Então, para os pais, né, que eu, como fui pai também, que eu não tinha conhecimento, procure um nutricionista para acompanhar o seu filho. Não passe esses perrengues, porque tem pais que nem dormem. Ai, meu filho tá assim, não consegue bater o peso, não tô nem conseguindo dormir, porque passa essa preocupação. Então, procure ajuda, porque para não prejudicar não só o desempenho, mas a saúde do seu filho. E como que você concilia essa rotina aí de mãe, Ai, profissional? Como é isso? É uma loucura. Eu falo que é meus corres, né? É meus corres, porque
Eu sou mãe, trabalho, estudo ainda e tenho 2 filhas que fazem esporte, que eu estou sempre com elas, sempre levando, sempre buscando. Competição sou eu que vou, né? Meu marido, ele gosta da competição, mas eu acho que ele fica muito nervoso, então ele prefere não ir. Então eu vou em todas as competições da minha filha, eu que viajo, eu que auxilio, eu que dou bronca também, porque a alimentação também pego lá no pé Sim. dela, né? Quando ela chega na época de competição, a gente sou até um pouco mais brava com ela, Aham. né? E a gente acaba dando jeito, né? Nós somos mulheres, nós É. damos jeito, nós estamos fazendo. A gente faz comida aqui, já busca outra ali e tal. E eu tenho um companheiro que também me ajuda bastante. A gente consegue dividir a nossa rotina da forma que não fique tão puxada para mim. Isso é muito importante, Sim, né? Uma sim, colaboração geral. sim. Né? A gente falou sobre a questão da alimentação auxiliar esses atletas terem um melhor rendimento. Fala um pouquinho também sobre a questão de recuperação. Sim, importantíssimo, né? A gente pode até entrar na parte da suplementação, né? Sim. Luta é um suplemento que eu gosto muito, é a creatina. Uhum. Só que a creatina a gente tem um pequeno alerta para a questão do peso, né? Se o atleta já está acima do peso, eu não indico tomar creatina, porque a creatina ela retém o líquido de água dentro do músculo, que é bom, né? Porque é bom para a sua musculatura. Porém, se ele estiver ali acima do peso, eu dou uma segurada. Agora, mas ele é excelente para recuperação, somente treinamento de luta. Betalanina, né, para Muito bom. diminuir a fadiga, ele é muito bom, né, para atleta tomar. Como a creatina, a betalanina ela tem que ser de forma contínua, né, as duas. E eu gosto da dose ser individualizada. A gente sabe uma quantidade ali, mas aí a gente vê de acordo com o atleta. E o whey porque, por exemplo, desse meu atleta, ele sai do treinamento muito tarde e vai jantar muito tarde. Então, Hum. após o treinamento dele, eu falo para ele que tomar um wheyzinho, né, para ajudar na recuperação. A gente sabe que tem uma janela ali de 2 horas, mas é um bom suplemento para o Uhum. atleta, até para complementar a quantidade de proteína diária deles, porque o atleta tem que ter proteína calculada. E acho que o básico são esses 3, né? Creatina, betalanina e whey. E você usa alguma suplementação Os 3. atualmente? E ainda usa cafeína, mas uma dosagem bem pequena, né? Mais porque eu não tomo café, então às vezes Aham. aquele diazinho que eu tô um pouquinho mais fadigada, né? Dos corres do dia, eu tomo uma dosagem pequena de cafeína, mas os suplementos que eu tenho em casa é betalanina, creatina e whey, que eu acho que é o básico para praticamente todos os esportes, né? Sim. Fala um pouquinho sobre algum mito dentro da nutrição no esporte que você mais vê assim a galera chegando, ó, eu preciso, sei lá, tomar algo que seja muito absurdo. Ah, eu vou falar assim, principalmente para adolescentes, pré-treino. Pré-treino para adolescente não é indicado. Pré-treino é para adultos que já praticam esporte, que exige um pouco mais de energia, mas a minha preocupação é para adolescentes por questão da cafeína, da taurina, pode dar uma arritmia. A própria cafeína, tem estudos que podem complicar o uso em atletas, porque pode deixar eles ansiosos demais, ainda Uhum, chegar na luta, eles não conseguirem desempenhar bem, né, os seus golpes, o que vai fazer. Então, para mim, o mito dentro das lutas, né, do que eu falo melhor, é o pré-treino que vai ajudar o desempenho. O pré-treino pode até atrapalhar o desempenho, e na questão de crianças e adolescentes, o ideal é não utilizar, né, deixar mais uhum. para os adultos. Você falou também que pratica vôlei de praia, né? Uhum. O que que significa hoje o vôlei de praia, o CrossFit para você enquanto a Cris pessoa? Ai, gente, eu não consigo ficar sem treinar. O vôlei, eu treinei vôlei de quadra, né, pelo Cabo Frense durante a minha adolescência, né, acho que foi dos 12 aos 18. E aí, eu moro na região litorânea, né, e aí eu vi assim, aí eu falei, cara, tem vôlei de praia, vou tentar. Tentar. Aí tem um ano, quase um ano que eu tô lá. E é diferente. É muito diferente do vôlei de Sim. quadra, tô tentando lá pegar esse ritmo, mas é aquele momento que você, ó, esquece de tudo, você tá ali dedicada ao seu treino. O CrossFit também, né? O CrossFit é um esporte que eu amo.
já tem um tempinho que eu tô fazendo. E é aquele momento que a gente, sabe, é aquela válvula de escape. Você pode estar o dia corrido, você vai treinar, você esquece de tudo. É uma dica que eu dou para as mães, gente, tirem um momentozinho para você fazer o seu treino, para você tirar um pouco dessas preocupações, porque a gente tem esses corres do dia a dia, mãe, mulher, estudante, porque o treino ele não é só estética, né? Ele tá ali também para te ajudar na saúde mental. E quantas pessoas durante o treino conseguem melhorar questões que ficam na sua cabeça, aquelas preocupações, e eu não abro mão dos meus treinos por questão não só de física, mas também de saúde mental. Ah, muito bom, né? Sim, muito bom. Ajuda muito. Porque o psicológico, né, move tudo. Então, quando a gente tá bem com a gente mesmo, verdade. tudo flui, né? Tem aquele ditado, né? Mente sã, corpo sã. É isso mesmo. Não é? Atualmente você está fazendo vôlei e crossfit. Não tá fazendo mais nenhuma luta. Não. Faço musculação mais 2 vezes por semana, mais para fortalecimento, né? Mas luta não, de luta deixo para minhas filhas. Não pensa em voltar? Não, ainda não penso, não. Deixa para elas. Curto muito assistir elas, acompanhar elas. E tem algum caso assim que foi marcante para você dentro dos seus atendimentos, dos seus pacientes, que você queira contar? Eu acho que esse caso desse menino, né, que ele é vice-campeão, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, João Gabriel, ele é vice-campeão brasileiro, né, e hoje ele tá no Vasco da Gama. Ai, que legal. Isso, e eu acompanho ele, e ele quando corre, tia, socorro, me socorre, e eu tô aqui sempre disposta para ajudar ele, porque é um atleta que é muito bom, tá, que tá acompanhando essa questão da alimentação, tá vendo que tá ajudando bastante ele, né? E é o meu caso que eu gosto, meus pupilos, né? Eu chamo meus pupilos dos meus atletas de judô. Todos eles te chamam carinhosamente de tia, Tia né? Cris, sou conhecida como Tia Cris. O que você diria, assim, de conselho para os atletas que querem iniciar ou que já estão praticando judô, jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, com relação à nutrição? O que você daria de conselho para eles? Que procure uma nutricionista, né? Porque a gente não pode, assim, dar uma dica generalizada, né? O que eu passo para um atleta, normalmente eu não passo para outro. Porque são rotinas diferentes, são pessoas diferentes, tem a questão do peso diferente dentro da luta. Então, procure um profissional que ele vai saber adequar uma dieta que vai te ajudar dentro do seu objetivo, né? Temos objetivos diferentes dentro da luta, né? Tem pessoas que querem se manter na categoria, tem pessoas que querem baixar, tem pessoas que querem aumentar. Então, assim, o profissional ele vai saber conduzir. Então, procure uma nutricionista, um nutricionista que vai te ajudar, que vai saber colocar qual alimentação, qual suplemento, quais horários, entendeu? Não vá pela internet. Não vá porque um faz, outro faz. Não, procure um profissional que você vai ver que o resultado dentro da sua luta, dentro do seu esporte vai melhorar significativamente. Quase que não sai. E você acha que a internet hoje influencia muito? Influencia. Negativamente? Influencia. Às vezes a minha filha me manda uns vídeos, né? Uma menina que fala, o que eu tomei de tudo para crescer. Aí eu falo para ela, tá, mas como é que é a rotina dela? Quanto que ela treina? Qual é o treino dela? Então não adianta eu ver o que aquela pessoa está fazendo na internet sem eu saber a rotina dela. De repente ela come aquilo dali para ela crescer e ela malha 2, 3 horas, sei lá, nem sei se isso adianta muito, mas já tem um treinamento específico para aquilo, entendeu? Então, assim, a gente vê na internet o que cada um faz, mas aquilo não condiz às vezes com a nossa realidade. Então, por isso que eu sempre vou falar e sempre vou falar. Eu sei que as grandes equipes de judô têm, as grandes equipes nutricionistas, mas você que treina, procure um nutricionista para poder adequar e respeitando a sua individualidade, né? Que é o que a nova nutrição hoje preza bastante, a individualidade de cada pessoa. Isso é muito importante. E como você vê o futuro da nutrição esportiva dentro dessas categorias aí, judô, jiu-jitsu, que é o que você está hoje atualmente, né? Como você vê esse futuro aí? Eu vejo o futuro, eu acho que hoje a gente tem bastante profissionais conhecidos que estão abrindo as portas para os novos profissionais e com esse entendimento, né? De individualidade, de
prescrever de forma correta, de pensar não só em desempenho, mas em saúde mental, né? A gente veio de umas Olimpíadas que falou muito disso, e eu acho que a gente está vendo hoje, né, o atleta como um todo, né? Não só como um simples atleta, é uma pessoa, no caso, um adolescente, um adulto, uma mulher, uma mãe, e a gente tem que pegar todas essas particularidades, né, para adequar junto com a nutrição. Eu acho que o futuro é esse, né? A nutrição está crescendo muito, né? Sim. A gente vê muita gente querendo se cuidar mais. Hoje você atende um consultório também. Isso, atendo. Seu público maior são atletas? Eu gosto de trabalhar com atletas, mas atendo de forma geral, Nutrição clínica, emagrecimento, hipertrofia, né? Aparece às vezes nos casos clínicos, porque hoje a gente tem atletas que têm, às vezes, alguma particularidade, ou a pessoa mesmo que malha, ela tem uma questão mais, alguma doença crônica, e a gente acaba atendendo tudo, né? Sim, a nutrição é bem ampla, né? É bem ampla, é bem ampla. E o que é bom que a gente pode, através da nutrição, atender as diversas pessoas, né? Sim. E sempre com a perspectiva de saúde, né? Quando você finalizou a faculdade, você já começou na nutrição esportiva? Começou atendendo em consultório? Como foi? Sim, já comecei atendendo em consultório. Eu atendo em Maricá e atendo em Niterói. Né? Já fui direto para o consultório, que é o que eu gosto bastante, né? A gente sabe que a nutrição tem várias vertentes, mas o consultório me pegou de jeito já, porque no próprio estágio da faculdade também, né? Eu já acompanhava os atletas de judô também, então fiz a minha monografia com atletas de judô também, uma pesquisa de campo, então eu sabia que ia para consultório mesmo. Legal. E na questão de emagrecimento, qual a maior dificuldade que você vê, assim, nos seus pacientes? Emagrecimento, na maioria, é mulher, né? A maioria é mulher. E a dificuldade que a gente encontra hoje, né? Que eu falo muito de emagrecimento, a questão que o processo de ganho de peso, né? A gente fala de obesidade, ele é multifatorial. Então, o que eu prezo dentro do emagrecimento é que a gente também cuide dessa pessoa como um todo. Existem casos que a pessoa, ela pega, que a gente sabe como é que é o emagrecimento, déficit calórico, você tem que consumir menos do que você gasta, ou gasta mais do que menos do que você consome. Só que esse consumir, ele tem um pouco mais de, como é que eu vou dizer, sensibilidade. Por exemplo, a pessoa, ela ganha peso, não é de nada, não é de um dia, não é porque ela comeu um dia ou outro. Ela tem algum motivo para isso. E é isso que a gente tem que trabalhar hoje dentro de consultório. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela quer perder peso, ela fez dieta, ela fez exercício físico, mas tem outros agravantes, né? A gente, como sempre, eu vou falar aqui também de saúde mental, a gente vai falar um pouquinho também da rotina. Então, eu procuro entender, né? A minha consulta, a gente conversa primeiro, eu tiro um espaço para a pessoa conversar, para ela entender, para eu entender por que ela chegou naquele estágio, naquele sobrepeso, naquela obesidade. E aí, assim, eu traço algo como um todo, né? Alguns pacientes eu indico até psicólogo para ajudar, né? Porque a gente está numa época que tem muito questão da compulsividade, da facilidade de ter a comida gostosa ali na hora. Então, psicólogo, acho que às vezes um endócrino, um médico, eu acho que tem que trabalhar em conjunto, porque se é multifatorial, tem que ser resolvido por multiprofissionais. É assim que eu acredito no processo de emagrecimento, entendeu? Então, como já falei aqui, é o indivíduo como um todo, né? Da mente, do corpo, às vezes você tá ali como uma psicóloga, né? Às vezes você tá ali para poder orientar um profissional de saúde, um profissional de educação física também ajuda. Então, eu penso sempre em multiprofissionais, que eu acho que é a solução para o emagrecimento eficaz. E sem olhar para a internet, por favor. A internet às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Você hoje também posta vídeos? Posto. Vou postando ali aos pouquinhos. Se você olhar meu Instagram, é mais voltado para o esporte, é claro, né? Mas, assim, dentro desse meu corre, eu tento colocar uma coisinha ali ou outra, tento postar uma coisinha, a gente tem que estar na internet, né? Porque, por mais que eu
tenha sido um profissional de marketing, eu fujo um pouco de redes sociais, assim, de forma profissional, mas a gente tem que estar, porque sabe o que eu penso? Tem tanta gente falando tanta besteira na internet, que a gente que tem conhecimento, a gente tem que estar lá também, porque a gente tem a obrigação de ir lá falar a verdade e mostrar o que é o certo com base na ciência, com base no conhecimento científico. Eu acho que a gente tem que estar lá. Mesmo que às vezes um pouquinho tímido, mas a gente tem que estar lá. É, bem importante. É bem importante. Inclusive, você falou essa questão da gente sempre falar com base em ciência, e você está sempre buscando agregar, né? Fala um pouquinho sobre essa questão de como é importante a gente estar por dentro das novidades, porque a nutrição, a gente tem que estudar diariamente. A gente tem várias descobertas aí. Como que você acha que é importante um profissional tá sempre tentando agregar, tá sempre indo em convenções, Sim. enfim. Eu sou rata de convenções, né? Eu adoro, tem uma convenção, tem um congresso, eu vou, palestra, eu vou. A gente sai da faculdade com aquele conhecimento básico. Quando a gente vai para congresso, quando a gente vê outros profissionais falando, quando outros profissionais apresentam artigos científicos, se baseiam na ciência para poder falar, já fico já de olho aberto e eu gosto muito disso. Então, e a gente vai, eu vou para casa, eu estudo, eu leio. Às vezes aparece uma situação no meu consultório que eu falo assim, tá, vou para casa e vou estudar. Esse aqui eu vou ler, eu vou estudar. E a gente estuda sempre. Não adianta você sair da faculdade, você pode sair da pós, você pode sair da onde for, você vai estudar sempre, porque a gente está falando de saúde, né? Então, são novas pesquisas, novas descobertas, aquilo que... A nutrição, ela é muito dinâmica, né? Aquilo que é ruim, pode ser que não seja tão ruim assim, ou aquilo que já foi bom é ruim. A gente pode falar do ovo. O ovo foi coitado do ovo. Não podia comer. Um dos maiores mitos, né? Um dos maiores mitos foi o ovo, né? E hoje tá aí, a gente correndo atrás do ovo, porque todo mundo quer comer ovo, que sabe que é um grande alimento. Então, assim, tudo tem que ser tudo com base na ciência, né, gente? Porque é o que norteia o profissional de saúde, é a ciência. É verdade. E dentro do consultório, tem alguma história de superação que você se lembre? Ah, tem bastante, né? Mas é mais essa questão mesmo do multiprofissional, né? Eu acho que os pacientes que estão tendo mais resultados são aqueles que buscam não só a dieta, mas que buscam fazer a mudança de vida, né? Aquele que procura um profissional de educação física para poder adequar o seu treinamento, aquele que busca, às vezes, um médico para adequar a questão da saúde, um nutricionista para fazer a dieta, um psicólogo para adequar essa questão mental. Eu acho que hoje quem faz mais sucesso são essas pessoas que buscam outras ajudas e não vê, às vezes, só um profissional para ser o salvador, né? Sim. E aí esses que estão tendo mais resultado. Isso é importante. Importantíssimo. Cris, queria que você deixasse uma mensagem final, ou com relação a atletas, ou várias mensagens, se você quiser, uma para atleta, uma para quem está começando a carreira também da nutrição, pode ser. Aí você pode falar para lá, por favor. Gente, eu acho que hoje eu tive essa mudança, né, de profissão e fui para uma área que eu pensei sempre em ajudar, né, as pessoas. Eu acho que foi o que me motivou. E o que eu deixo assim é que as pessoas procurem mudar a sua rotina de vida para aquilo que você quer, para aquele objetivo, mais próximo da natureza. A gente já sabe que a natureza tem um fator importante dentro do bem-estar. Procure uma atividade física, né? Não necessariamente tem que ser aquela atividade física que o seu colega, que alguém está fazendo. Procure algo que te dê prazer, né? Porque hoje a gente está vendo um mar de doenças crônicas aí e também a velhice está chegando, a idade vai chegando e a gente precisa se movimentar, se movimente. Atletas, por favor, procurem, busquem ajuda, parem de fazer essas loucuras para baixar peso, para subir de peso. Procure profissional, que todos os profissionais de nutrição que estão aí atuando, estão preparados para atender, né? E se precisar de ajuda, é só contar comigo. Muito bom. Cris, quero agradecer a sua presença, eu que agradeço sua pelo convite, disponibilidade. foi maravilhoso, gente. Achei que ia ser tenso, mas adorei, um papo muito legal, cara. Muito bom falar do que a gente gosta, né? Sim, ainda mais quando é algo que a gente domina, do dia a dia, né? Isso. Obrigada por falar um pouquinho sobre sua vida pessoal também. Sim, eu também gosto, também amo.
A gente já se conhecia, né? Já, porque trabalhamos juntas. Sim. Então é uma honra ter você aqui hoje como nutricionista também, como colega de colega. profissão, né? Muito bom. Muito obrigada. E é isso, gente. Sigam a Cris nas redes sociais. Os atletas também que quiserem um acompanhamento nutricional podem ficar à vontade para entrar em contato com ela. Isso aí, gente. E é isso. Muito obrigada, tá? Foi ótimo, amei. Obrigada. Aqui no YouTube temos outros episódios também de Pod Whey, podem ficar à vontade. Sigam a Whey Suplementos também no Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.